A vida é um desafio, também é uma oportunidade. A cada momento, dia após dia, semana após semana, ano após ano, encaramos uma variedade de obstáculos que testam nossa força, nossa fé e nossa paciência. Com frequência, desamparados e impotentes, assistimos a tudo, enquanto nos tornamos escravos de corporações internacionais, escravos de nossos chefes, de nossos amigos e famílias e do tempo. Mas não precisamos aguentar a servidão. Podemos tomar um caminho que nos permita reconectar com o tremendo potencial interior de abertura, tranquilidade e sabedoria. Contudo, fazer isso envolve adotar uma nova visão a respeito de quaisquer circunstâncias que encaremos, seja uma doença crônica, um trauma infantil, dificuldades de relacionamento ou a perda do emprego ou da casa. Embora a mensagem que me ensinaram tenha sido inspirada por um homem que viveu há 2.500 anos, ela permanece tão atual quanto naquele tempo. Qual é a mensagem? Olhe a sua vida. Olhe as formas como você define quem é e o que é capaz de realizar. Olhe suas metas. Olhe as pressões aplicadas pelas pessoas ao redor e pela cultura em que você foi criado. Olhe de novo e de novo. Fique olhando até perceber, dentro da sua experiência, que você é muito mais do que acredita ser. Fique olhando até descobrir o coração maravilhoso, a mente admirável que estão bem na base do seu ser. Na situação específica de atravessar a ponte de vidro, descrita anteriormente, levei bem a sério o que havia aprendido sobre olhar. Em vez de pegar outro trajeto, recuei um passo para olhar a ponte e vi muita gente caminhando por ela, indo e vindo. Alguns até empurravam carrinhos de mão carregados com caixas pesadas. Pareciam alegres e despreocupados, simplesmente tratando da vida. Por que então estou tão apavorado? Indaguei. Momentos depois, de repente entendi o porquê. Quando criança, arriscava-me muito, subindo até os galhos mais altos das árvores e também escalando saliências nas montanhas que até as cabras temiam. Ao longo de minhas aventuras tive uma cota de tombos, e a dor que senti ficou gravada no corpo físico. A dor física gerou uma reação emocional de medo, a possibilidade de queda. Juntas, as reações físicas e emocionais se cristalizaram na ideia de que alturas são perigosas. Em termos simples, desenvolveu-se um padrão, um nó apertado de reações físicas, emocionais e conceituais que juntas aceitei como um fato, uma pequena verdade sobre quem eu era e as circunstâncias em que eu me encontrava. Na primeira vez que tentei pisar na ponte, meu padrão assumiu totalmente o controle. Tornei-me o meu medo tornou-se eu. Certo, disse a mim mesmo, posso ver um padrão aqui, mas esse padrão se aplica ao aqui e agora? Claro que não. O vidro era resistente, outras pessoas estavam caminhando pela ponte. O padrão não fazia sentido intelectualmente. Tentei dar um passo sobre a ponte pela segunda vez e fracassei de novo. Embora intelectualmente eu soubesse que não cairia, congelei. Então, recuei mais uma vez e comecei a olhar de novo para o que estava me detendo. Após alguns minutos de consideração, percebi que o padrão de medo havia se incrustado tão profundamente em meus pensamentos, sentimentos e sensações físicas que eu passara a aceitá-lo como parte de mim, de quem eu acreditava ser e de como eu definia o mundo ao redor. Esse tipo de identificação é a cola que mantém os padrões grudados. Após esse primeiro reconhecimento, dei-me conta de uma coisa ainda mais importante. Eu estava sendo grosseiro com o meu padrão. Queria me livrar dele, simplesmente rompê-lo de imediato, sem dedicar tempo algum para ouvi-lo ou aprender com ele. Padrões em geral levam tempo para se desenvolver e podemos levar um tempo para vê-los,
entendê-los e afrouxar os nós de que são feitos. Trabalhar com nossos padrões requer grande bondade e gentileza, as mesmas qualidades que os pais aplicam quando confortam os filhos que choram no escuro. Como pai, aprendi que lidar com crianças aflitas muitas vezes envolve mergulhar fundo dentro do próprio coração e encontrar um jeito de comunicar que tudo bem sentir medo e desconforto, e ao mesmo tempo ensiná-las que medo, frio, umidade ou fome são condições temporárias e não definem quem elas são. Aplicando um entendimento semelhante, disse a mim mesmo: muito bem, você sente que vai morrer se pisar nessa ponte e pensa que a sensação é verdadeira. As sensações e pensamentos são poderosos, mas são válidos? Olhe toda essa gente andando de um lado para o outro pela ponte. Talvez estejam nervosos, talvez estejam apavorados, mas estão andando assim mesmo. Então vou tentar atravessar a ponte, embora esteja apavorado. Pisei na ponte pela terceira vez, e apesar do medo, segui andando, dando passinhos hesitantes, reconhecendo o medo e deixando que viesse, acolhendo-o com um abraço franco e confortante, em vez de tentar rechaçá-lo. A cada passo adquiria mais confiança. O nó apertado de sensações físicas, emoções e pensamentos começou a afrouxar. Quando cheguei à metade da ponte, vi o prédio do outro lado resplandecendo com mais fulgor. As pessoas indo e vindo no caminho também brilhavam com uma intensidade linda, proveniente da luz que jorrava pela ponte. Até me senti cintilando. Enquanto isso, eu podia ver pessoas caminhando pelas ruas lá embaixo, no que, em comparação, era uma escuridão. Será que já sentiram essa luminosidade, essa luz? Indaguei. Essa mudança de perspectiva me ajudou a entender mais profundamente não só como os padrões funcionam, mas como podemos aprender a trabalhar com nossos padrões. Um dos grandes obstáculos que enfrentamos na vida é a tendência a nos rendermos muito rapidamente a vários nós de pensamento, sentimento e sensação física, aceitando-os como verdades que nos impedem de dar o primeiro passo em nossa própria ponte. Cada um tem seu conjunto próprio de padrões, sua própria ponte para atravessar. Alguns estão empacados em formas habituais de ver a si mesmos como vulneráveis, incompetentes, solitários, antipáticos, estressados ou cansados. Alguns veem os outros como ameaças ou rivais, aos que reagem negativamente a circunstâncias tão variadas quanto o engarrafamento no trânsito ou condições climáticas adversas. Alguns se enxergam pelas lentes de doenças crônicas ou de abuso físico ou emocional. Não subestimo de modo algum qualquer das reações que encaramos ao chegar a uma determinada ponte e congelar devido a um padrão específico que nos impede de atravessar. Quero apenas destacar que é possível, depois de recuar ao primeiro passo, parar por um instante, examinar os pensamentos, sentimentos e sensações e perguntar se as coisas que aceitamos como fatos são ou não verdadeiras.